Então, continuando o nosso tema, irmãos, a gente parou aqui, ó. Eu estava falando com vocês a respeito dos erros da inspiração, a respeito de erros a respeito de inspiração. A gente começou pincelando ali no conceito de inspiração orgânica, e aí, antes de entrar mais a fundo, eu mostrei para os irmãos que existem erros graves a respeito da doutrina da inspiração das Escrituras. E eu coloquei algum deles ali. Como se, o primeiro erro, né? Como se a Bíblia fosse o registro de experiências religiosas de um antigo povo semítico e, portanto, ela contém a palavra de Deus. E esse é um erro que o liberalismo teológico, né, vem trabalhando aí nas suas mais variadas nuances, a gente precisa estar atento a ele. A gente falou sobre a Bíblia tornar-se a palavra de Deus, que já é a neo-ortodoxia, que veio para corrigir o liberalismo teológico, mas também errou bastante nesse sentido com relação à inspiração. A gente tem a concepção carismática de que a letra mata, então o que a gente precisa mesmo é buscar o Espírito, como se o Espírito não estivesse envolvido na letra, ou qualquer coisa desse tipo. E também aquela última ali de Jesus ser a chave hermenêutica. Eu até mostrei para os irmãos como isso é sutil, né? É claro que se uma pessoa está falando que Jesus é o foco da Bíblia, que ele é o clímax da Escritura, que o Antigo Testamento aponta para ele, que o Novo Testamento diz a respeito da sua vinda, pessoa e obra, isso está correto. Mas normalmente, quando se coloca desse jeito, o que se quer, né? O que se quer é usar Jesus como uma pedra de toque. Se aquele texto, se aquele evento não tem uma ligação direta, na visão deles, com o próprio Jesus, aquilo é descartado. Então, é muito comum pessoas que têm essa visão colocarem Jesus contra Paulo, Jesus contra Tiago. Aí Paulo diz lá, né? Isso aqui sou eu que estou dizendo, não o Senhor. Aí tá vendo? Isso aí não é o Senhor, então a gente não precisa seguir, né? Ou coisas desse tipo, o Deus do Antigo Testamento sendo diferente do Deus do Novo Testamento. Esses são cuidados que precisamos ter com relação à inspiração. E o ponto de todos esses erros é aquele ali que eu coloquei no último tópico. É o que nós não podemos desvincular a palavra de Deus das sagradas letras, ou seja, aquilo que foi escrito. A nossa segurança está em sempre retornar para aquilo que foi escrito, para aquilo que está na palavra, registrado. Nós entendemos e confessamos que isso foi inspirado, ou seja, foi divinamente soprado por Deus. E isso está ali. Então, todos esses erros, concepções e outros também, eles fazem essa desvinculação. E acaba que não confessa de forma plena o texto sagrado e acaba caindo em erros. Então, a nossa aula passada acabou aqui, então dando continuidade só a nesses pontos finais. Eu coloquei um slide aqui a respeito de como se deu a inspiração também. E aí eu coloquei até ali o termo, né, no grego, para você ficar treinado em grego. E se você quiser falar línguas, você pode falar o grego. Se você já teve essa vontade na sua vida ali. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3, ela é divinamente inspirada. Ela é divinamente soprada. Isso que theopneustos quer dizer. Ela foi divinamente soprada por Deus. Então, nós podemos dizer que o texto sagrado, o texto bíblico, o texto que está na sua Bíblia, ele é inspirado por Deus, porque ele foi soprado através do seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus, e ele passa pelo autor humano, como meio usado por Deus para registro do texto, e ele se estabelece nas Sagradas Letras. É por isso que Paulo ele pode virar para Timóteo e dizer assim: Timóteo, você sabe as Sagradas Letras desde a infância. Essas letras podem te fazer sábio. Elas podem te fazer sábio. Esse é o termo que Paulo utiliza. Então, quando a gente está falando de inspiração, a gente tem que pensar e entender assim: Deus sopra a sua palavra, o autor humano é o meio que o Senhor utiliza para o registro,
E a inspiração se dá no resultado. O texto é originado no próprio Deus. Por isso, a gente vai dizer que o processo de inspiração ela não foi um ditado mecânico. E esse é um erro também que a gente tem que evitar. Às vezes a gente está falando sobre inspiração e a pessoa pensa assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. É como se Deus estivesse falando ali e aí o ser humano fosse registrando. Como que o ser humano fosse apenas uma máquina no processo de inspiração. Isso não está correto. Não é assim. Não é como se o homem estivesse lá com uma máquina mecânica, só escrevendo, e Deus estivesse, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é dessa forma, isso não está correto. O ser humano, ele teve uma participação, ele foi instrumento daquilo que Deus quis fazer. E o Senhor em nenhum momento descartou as habilidades, as capacidades, o contexto daquela pessoa para aproveitar para o registro do texto inspirado. De nenhuma forma isso aconteceu. Então a gente não vai dizer, a gente não pode adotar essa linha de ditado mecânico. Um dos exemplos que a gente pode utilizar até para ilustrar isso é que na Escritura tem vários estilos diferentes, não tem? Não tem vários estilos? Muito estilo. Se fosse um ditado, seria tudo a mesma coisa, né? Seria tudo do mesmo jeito. Mas você vê vários estilos, formas estruturais, jeitos de registro, ferramentas diferentes. A gente leu Lucas lá, no seu prólogo lá, capítulo 1 de Lucas, que mostra como ele fez aquilo ali, como ele registrou. Aí você vai para Moisés, é diferente. Você vai para Paulo, também é diferente. Então essas formas nos apontam isso. Também, uma outra coisa que a gente tem que evitar. O processo de inspiração não foi uma espécie de elevação mental. Aí a pessoa foge do ditado e fala, não foi ditado. Deus não ficou ditando lá as coisas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi uma elevação mental. Quer dizer que os autores da Bíblia, eles tiveram, guiados pelo Espírito, uma elevação de consciência, de pensamento, de mente. E aí não é que Deus ditou tudo o que eles diziam e que todas as palavras estão corretas, sem erros e vieram da parte de Deus, mas que os pensamentos, os conceitos, as ideias é que são inspiradas e não necessariamente aquilo que está escrito ao pé da letra. Essa linha sobre a elevação mental diz isso. Novamente está desvinculando a inspiração, o texto soprado, da letra, das sagradas letras, como Paulo diz lá a Timóteo. E é muito utilizada pelo liberalismo teológico também, que vai dizer assim, o autor bíblico ele pode ter cometido erros com algumas palavras, em alguns momentos aqui, porque na verdade o que importa não é a palavra, mas o conceito, é a ideia. Então isso é bem sutil também, é perigoso, mas nós entendemos que está errado, essas duas formas, que está errado. O melhor modo da gente entender, como eu coloquei ali, o melhor modo para a gente entender a Bíblia é que ela foi soprada por Deus e a gente precisa compreender o aspecto orgânico disso. É por isso que está o título ali, bem grande, em azul, inspiração orgânica. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o Espírito Santo usou homens como organismo vivo e não como meros registradores. Deus agiu então no ser humano usando todos os recursos pessoais, superentendendo, supervisionando, guiando o processo, de modo a garantir a veracidade absoluta dos escritos. É por isso que a gente pode dizer que esses escritos, os escritos bíblicos, a palavra de Deus, ela pode ser considerada humana, porque foi produzida, escrita por homens, mas também ela pode ser considerada divina, porque ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Nada foi feito por simples vontade do homem, mas tudo foi feito, guiado, supervisionado pela vontade do Senhor, pela vontade do Espírito Santo. Isso é o conceito de inspiração
orgânica. Isso é que nós estamos confessando, né? Sim, perfeito. O que o Renato disse aqui, para o pessoal que está, turma do fundão aí, foi o seguinte: é por isso então, que a gente está falando sobre inspiração orgânica. Aí ele disse: é por isso então que a gente vai ver alguns escritos de forma mais rebuscada, com um nível de cultura maior, e outros escritos que demonstram mais simplicidade nas diferenças dos autores. Eu estou dizendo, é exatamente isso. Eu até coloquei um exemplo aqui, o Renato até adiantou, mas eu botei assim, ó, o Espírito Santo ele pôde usar, e ele guiou homens de diferentes tipos. Por exemplo, a gente tem um homem da corte como Isaías, tem um boiadeiro como Amós, um músico como Davi, um sábio como Salomão, um general como Josué, um homem formado na corte egípcia como Moisés, um pescador como Pedro, um erudito como Paulo, um médico como Lucas, e por aí vai, um cobrador de impostos como Mateus. E essa é a abrangência, né, e o poder que o Espírito Santo utiliza para pegar todas essas pessoas para que elas cooperem, para que elas trabalhem em prol daquilo que ele quer. Sim. Sim, o irmão Dina está falando, quem chama é o Senhor, quem capacita também é Ele. E nesse processo de inspiração, irmãos, a gente vê uma atuação especial de Deus para que o relato bíblico fosse produzido. Né? Para que o relato bíblico fosse produzido. É exatamente isso, irmãos, vocês estão entendendo muito bem. Então, o produto final, como está ali no nosso último tópico, o produto final do processo é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Essa é a concepção bíblica de inspiração, a concepção que nós confessamos, e que nós podemos dizer e resumir ela naquele conceito ali, inspiração plenária e verbal. E é isso que nós vamos entrar um pouco mais na aula, no conteúdo da aula de hoje, e aqui eu já estou encerrando, né, o conteúdo da aula passada. Precisamos evitar os extremos, precisamos ter cuidado com os erros e sempre voltar àquilo que a Escritura diz, não desvinculando a sagrada letra do Senhor daquilo que está escrito. Deus nos deu o texto, e esse texto é inspirado. É isso que nós entendemos. Ok, pessoal? Sim ou não? Sim. Isso é o que era da semana passada. Eu vou entrar aqui no conteúdo dessa semana. Por que não está indo? Será que deu ruim? Voltou? Boa, agora foi. Ótimo. Então, conteúdo da aula de hoje, e eu gostaria que você aproveitasse o que eu já falei aqui, relembrasse o que a gente deu na aula passada, porque no final a gente vai ter várias perguntas para a gente refletir aqui e a gente responder junto. Então, você precisa estar bem atento e ligado quanto a isso. Tá? Ué, aí. Não sei se sou eu. Será, Cris? É você? Cristiane tá querendo bagunçar, né, Cristiane? A cara da Cristiane de quem está querendo bagunçar. Não está, não. Mas qual é o primeiro ponto da aula de hoje que eu gostaria de trabalhar com os irmãos? É aquele ali, a realidade da inspiração verbal. Eu não falei que um conceito que nós podemos confessar e é aquilo que nós cremos é a inspiração plenária e verbal? Então vamos dividir. Primeiro verbal, vamos falar do verbal aqui. A realidade da inspiração verbal. Aí eu coloquei ali, contexto do Antigo Testamento. Aí lembra aí na sua mente, o contexto do Antigo Testamento. O relacionamento de Deus com os seus profetas. Uma coisa muito marcante no relacionamento de Deus com os seus profetas no Antigo Testamento é o fato de que Deus garante ao profeta que quando ele falar, e ele falar em nome de Deus, o que ele disser é palavra do próprio Deus. Essa é uma realidade no Antigo Testamento. O profeta de Deus é boca do Senhor. E isso não é garantido pelo profeta, isso é garantido pelo próprio Deus. Aí eu coloquei alguns textos aqui. Não vou pedir para que você abra, porque você vai ter que abrir outros textos depois. Só vou ler para vocês. Êxodo 4:12 diz assim, o Senhor assegura a Moisés, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deuteronômio 18:18 diz assim, Deus novamente a Moisés, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Jeremias 1,9, Deus assegurando a Jeremias: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. O que eu quero que vocês vejam com isso aqui? Que o Senhor, no contexto do Antigo Testamento, quando ele ia falar com seus profetas, ele assegurava isso. Ele dizia assim: quando você falar, você vai falar o que eu quero. Eu não vou ditar para você, necessariamente, tem momentos que o Senhor diz: vai e fala exatamente isso aqui. Mas não é como se o homem fosse uma máquina e Deus estivesse desconsiderando isso. Mas tem momentos que o Senhor diz: vai e fala exatamente isso aqui. Tem outros que o Senhor diz assim: vai e eu serei contigo. Eu serei contigo, eu serei a sua boca. Eu vou falar através de você. E quando aquele profeta fala, aquilo é palavra do próprio Deus. Mas o foco aqui que eu gostaria de dar aos irmãos é nas palavras. É Deus dizendo ao homem que as palavras que ele disser são exatamente aquilo que Deus quer. Sim, Moisés, fala. Sim, boa conexão. Pensei que você ia mandar uma profecia para a gente aí. Fala, Moisés. Ficou bem profético. Mas sim, toda vez que Jesus fala, é aquilo que Deus, né, o Pai, quis que ele falasse. E aí, nesse sentido, irmãos, embora as palavras, como eu disse, né, tenham vindo da boca de um homem, né, ou de uma mulher, elas eram palavras do Senhor, em uma notável confluência, assim, uma notável junção, cooperação das duas coisas, do divino e do humano. As palavras da boca do homem se tornam, então, palavras da boca do próprio Deus. Palavras da boca do próprio Deus. E quando há o registro disso, em nenhum momento o Senhor vira e fala assim: ah, não, isso aí foi ele que falou, não fui eu. O Senhor vira e fala: não, isso fui eu que falei. Fui eu que falei, através do meu instrumento, o ser humano. Por isso, nós podemos dizer que o resultado, quando a gente quer falar de inspiração verbal, das palavras, das sagradas letras, é isso que esse termo quer dizer, né? O resultado desse processo de inspiração verbal foi que as palavras individuais, escritas no livro do Senhor, registradas assim, são as palavras do próprio Deus. E o crente, ele precisa ter essa confiança quando ele está diante da Escritura. É claro, irmãos, que a Bíblia, como nós temos ela hoje, passou por processos de escrita e reescrita e cópias, e isso foi traduzido para diversas línguas. Mas nós não estamos dizendo aqui, e nós entendemos que Deus guiou todo esse processo também, na aula de cânon e de o material da Escritura, a gente vai falar sobre isso. Mas nós não estamos dizendo que o que nós temos na nossa Bíblia foi algo dado por Deus somente nos conceitos, sabe? Somente na ideia. Não, Deus não queria dizer isso. Na verdade, Ele queria dizer outra coisa, que só está a ideia. Não, nós não confessamos isso. Nós entendemos que o Senhor nos deu as suas próprias palavras, aquilo que Ele quis nos dar. E nós temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Vamos abrir a Bíblia agora? Vocês estão com falta de abrir a Bíblia, né? Eu sei. Pode falar, está com falta, né, Márcio? Abre a Bíblia aí, Márcio. Abre a Bíblia. Uma galera abre a Bíblia em Mateus 5,18, outra galera abre a Bíblia aí em Mateus 22, 41 a 46, e outra abre a Bíblia aí em Salmos 110, versículo 1. Então, deixa eu dividir. Ó. Esse pessoal aqui abre a Bíblia em Mateus, esse pessoal aqui abre a Bíblia em Mateus 5, esse pessoal aqui abre a Bíblia em Mateus 22, e a galera do fundão aí abre a Bíblia no Salmo 110, versículo 1. Olha só. Exemplos da Bíblia, no próprio texto, que apontam para a inspiração verbal, ou seja, das próprias palavras. Mateus 5,18. Levanta a mão. Quem vai ler? Suzana, todo mundo levantou. Graças a Deus, amém, Jesus. O que está dizendo aí? Tem que ligar, Mateus. Isso. O Ministério de Sons e Aspectos Visuais aí. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só o que Jesus está dizendo. Nenhum i, nenhum tio, são os menores sinais gráficos da língua. Vai passar sem que tudo se cumpra. O que o Senhor está querendo dizer é que não é só o conceito, a ideia que está ali, mas a própria palavra que está ali. E nada disso vai passar, tudo vai se cumprir.
Agora, olha só que dois exemplos legais. Na verdade, um só, né? É porque Mateus 22 está citando Salmo 110, vocês vão ver isso. Mas olha só que exemplo legal. Jesus Cristo está diante de seus opositores e ele vai argumentar com seus opositores baseado em uma palavra do texto sagrado. Olha só o que diz. Mateus 22, 41 a 46. Quem pegou? O Queiras. Mateus aqui. O próprio. Vai lá, lê. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Olha só que legal. Salmo 110. Alguém lá do fundo lê, por favor. Que é a citação do que Jesus disse aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Ótimo. Jesus, depois de vários anos que aquilo foi escrito, ele vira para os seus opositores e ele argumenta com base numa palavrinha só: meu. Ele disse assim: Davi virou e disse: meu Senhor. Irmãos, aqui no texto em hebraico, que é o texto que Jesus está fazendo citação, o meu é um sinalzinho só, é um iud, é um tracinho assim. Se não tivesse aquele tracinho na palavra, não teria meu, seria seu, seria dele, seria nosso, seria qualquer outra coisa, mas não seria meu. A palavra aqui, meu Senhor, ela só se torna meu Senhor por causa de uma simples letra. Que se ela for alterada, o sentido do texto some também. E aí Jesus vira e fala assim: Davi não falou o Senhor dele, o nosso, Davi falou meu Senhor. Então, se ele falou meu Senhor, como que o Cristo é filho dele? É esse o argumento de Jesus. Ele volta lá para aquilo que está escrito, para um único detalhe, e faz a sua argumentação teológica, com base na palavra, com base na palavra que foi escrita. Olha outro argumento bíblico interessante, o de Paulo, todo mundo abre esse. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Quem pegou e já está aí, já abriu, lê aí, por favor. Traz aqui, Mateus. Vai, Márcio. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. O argumento de Paulo aqui em Gálatas 3 está baseado em quê? Está baseado no plural e no singular. É uma letra. O que está escrito é para ele e para o seu descendente. Não está dizendo para ele e os seus descendentes. É isso que Paulo está dizendo. Olha a segurança que o autor sagrado aqui, o autor inspirado pelo Espírito Santo, tem no que foi escrito. O que está escrito não é que a promessa é para os descendentes, mas o que está escrito é que a promessa é para o descendente. São exemplos que mostram que o próprio texto da Escritura evoca essa ideia e traz essa ideia com muita autoridade. O que está escrito são as palavras de Deus. E Deus queria que fossem essas palavras. Deus queria que fosse o descendente e não os descendentes. Deus queria que fosse meu Senhor e não qualquer outra coisa. É por isso que eu quero que os irmãos entendam e compreendam essa realidade da inspiração verbal. Mesmo nos processos de cópias, de registros, de Bíblias em várias versões, da tradução em várias línguas, ainda assim nós podemos dizer com segurança que isso aqui contém, que isso aqui é, na verdade não contém, né, para não dar confusão com outras escolas de inspiração, mas que isso aqui é a palavra do próprio Deus. Estamos entendendo isso, irmãos? Sim? Sim ou mais ou menos? Sim, né? Tá bom. Então, se a gente já compreendeu a realidade da inspiração verbal, vamos falar agora sobre a extensão. E eu gostaria de também relembrar dois textos com os irmãos. Os irmãos abram as Bíblias aí.
em 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Pedro 1, 19 a 21. Precisa de lembrar desses dois textos para que a gente possa continuar. Segunda Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 19 a 21. São dois textos que nós lemos na aula passada e a gente precisa relembrar para a aula de hoje. Quem pegou pode ler. Aqui, esse casal aqui hoje está demais, gente. Senhor, que isso, Senhor. Vai lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok. Foca na expressão toda Escritura. O nosso tema agora é a extensão da inspiração. Então, toda a Escritura é o que o texto diz. E agora, 2 Pedro. Quem pode ler? Rapaz, esse grupinho hoje aqui tá demais, viu? Remanescente fiel de Israel. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Até o 20 ou 21? Até o 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ótimo, ótimo. Então, relembrando esses dois textos, colocando ali, nós vamos tirar 3 coisas deles. Primeiro, a extensão da inspiração. Segundo, o significado. E terceiro, implicações. Implicações para a nossa vida. Primeiro, extensão da inspiração. Com base naquilo que nós lemos, nos apóstolos que escreveram, Paulo e Pedro. O texto aqui. O que nós precisamos confessar e deixar bem claro é que toda a Bíblia é inspirada. Por isso que nós podemos falar de inspiração plenária. Lembra do conceito que eu disse lá atrás? A gente vai confessar, a gente crê, a gente vai aprender sobre a inspiração plenária e verbal. Verbal a gente viu nas palavras. O Senhor exatamente intentando que aquelas palavras estivessem no texto. E aqui agora na inspiração plenária, onde toda a Bíblia é inspirada. Então, o crente não vai ler a genealogia e vai falar, não, isso aqui é menos inspirado. O crente não vai ler lá os registros de números, as série de regulamentações de Levítico, vai falar assim, isso aqui é menos inspirado do que as palavras do próprio Jesus. Essa não é a nossa convicção. Mas que toda a Bíblia, ela de forma plena, ela é inspirada e ela é útil. Ela é palavra de Deus, ela aponta para Cristo, ela é para a nossa salvação, para a nossa vida e para a nossa piedade. Esse é o sentido. Então, se um dia você ser perguntado assim, qual que é a extensão da inspiração? Até onde ela vai? Você diz assim, ela vai na Bíblia toda. Ela vai de uma ponta a outra do cânon bíblico, dos livros bíblicos. E isso se harmoniza com o que nós já vimos, de que a Bíblia constantemente afirma que todos os escritos dos profetas e apóstolos são palavra de Deus. Por isso que a gente não pode chegar e dizer assim, não, esse aqui está contradizendo esse, então eu vou ficar com esse e não vou ficar com esse. É claro que na Escritura tem algumas coisas que são difíceis de entender. O próprio Pedro disse isso, não é? É claro que tem coisas que são difíceis de entender, mas elas não são impossíveis, elas não são inalcançáveis. Sim, existe um mistério, existe o fator do mistério, onde a gente só vai até onde a Bíblia nos ordena, mas o Senhor nos deu luz, o Senhor nos deu graça, para que a gente compreenda e aprenda isso para a nossa vida. Por isso que nós falamos de inspiração plenária. Se você ler, eu não vou colocar aqui, porque eu quero que você vá lá dar uma olhada e pesquisar. Se você ler o capítulo 1, parágrafo 2, da Confissão de Fé Batista, de 1689, a confissão que nós temos adotado, que trata das Sagradas Escrituras, você vai ver isso. Ali tem a lista dos livros da Bíblia, e aí é confessado assim, todos esses livros são inspirados por Deus e úteis para a nossa vida. Úteis para a nossa prática. Esses livros. Então, eles estão buscando
firmar esse ponto da extensão. De uma ponta a outra, a Bíblia é a palavra de Deus, isso é a respeito do próprio Deus. Ok? Significado, só relembrando, porque eu também já dei uma pincelada aqui no início, a Bíblia é soprada por Deus, é o theopneustos, é uma palavrinha para você colocar aí no seu vocabulário. E também Pedro diz que homens foram movidos pelo Espírito Santo. Essa é uma expressão legal, uma expressão muito boa. Homens foram movidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, para que eles pudessem escrever o registro da Bíblia, que, como diz o próprio relato de Pedro, nada foi dado aqui por vontade humana, nem surgiu da cabeça dele, mas esses homens foram movidos, impelidos pelo Espírito Santo para escrever o texto bíblico. Então, esse é o significado daquilo que nós entendemos com esse conceito. As palavras da Escritura não são originárias dos homens, mas de Deus, como eu já disse. E quando a gente fala sobre significado, você pode lembrar daquela palavrinha lá, soprada por Deus, que você vai conseguir definir e resumir bem. E por último, implicações a respeito da inspiração desses dois textos e daquilo que nós temos visto. Se a Bíblia é tudo isso que nós estamos falando, irmãos, se a Bíblia é mesmo inspirada por Deus, se a Bíblia é mesmo soprada por Deus, se ela foi dada, ela foi produzida por Deus e ela foi dada a nós pelo Senhor, tem implicações sérias para a nossa vida, tem implicações sérias para a vida da igreja. Quais? Quais implicações nós podemos colocar? Primeiro é que a Bíblia possui toda a autoridade. Toda a autoridade. Então, naquilo que a Bíblia fala que é certo, é certo. Naquilo que a Bíblia fala que é errado, é errado. É claro que nós temos que ter o cuidado aqui de não se entregar aos abusos, né? Daqueles que usam a Escritura para governar a vida dos outros, para abusar da vida dos outros, né? Para ter uma liderança abusiva sobre os outros, dizendo, não, a Bíblia falou isso, então é isso. Não é nesse sentido que eu estou dizendo aqui, mas é no sentido do real significado do texto bíblico. Então, se o Senhor nos manda pregar, é isso, o Senhor nos manda pregar. Isso tem autoridade, esse chamado está sobre nós, é isso que nós temos que fazer. Se o Senhor diz algo sobre casamento, é isso que nós devemos viver no casamento. Se o Senhor diz algo sobre os filhos, é isso que nós temos que viver sobre os filhos. Por quê? Porque isso possui autoridade, é sobre essa autoridade que nós estamos. Então, se nós confessamos a inspiração da Bíblia, nós precisamos entender que ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Ela pode governar. Por quê? Ah, não, eu sou governado por Deus e não pela Bíblia. Mas Deus e a Bíblia não são antagônicos, não são contrários. Aquilo que está escrito é a palavra do próprio Deus, dada ao seu povo, que possui toda a autoridade. Essa é uma implicação. Uma outra é que a Bíblia possui veracidade. Veracidade divina. Se nós entendemos e confessamos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós entendemos também que aquilo ali é a palavra do Deus que não pode mentir. Do Deus que não pode mentir. Então, nós podemos e temos confiança de estabelecer e de colocar a nossa vida sob a autoridade e sob a veracidade das Escrituras. Deus não pode mentir, aquilo ali está ali para nós, para a nossa vida e piedade. Terceiro, a Bíblia possui suficiência divina para informar a nossa fé e direcionar a nossa obediência. Você, crente, tem que ter segurança de que tudo o que é necessário para a vida e para a piedade está descrito na palavra de Deus. Tudo. Tudo. Como o texto que a Ruth leu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, correção da justiça, para a educação na justiça, para a instrução, para que o servo de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, o Senhor não te deixou no escuro. Pode ter coisas que você não sabe. Pode ter coisas que você vai ter mais dificuldade, mas nós podemos ir sempre para a palavra de Deus, tirar princípios, tirar mandamentos, ordens dali, que vai instruir a nossa vida, instruir a nossa piedade, informar a gente diante dos desafios e dilemas que a gente tem. Por quê? Porque ela é suficiente. Deus não nos deu algo incompleto, e nós podemos direcionar nossa fé, nossa obediência a partir disso. 4, a Bíblia possui clareza. Aí você fala, pastor, mas tem tantas coisas difíceis de entender na Escritura. Realmente, tem coisas difíceis de entender.
Só que a mensagem principal da Bíblia, ela pode ser entendida até por uma criança. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Você sabe as sagradas letras desde a infância, e elas podem tornar você sábio para a salvação. Deus criou o mundo, o homem pecou e se rebelou. Jesus Cristo veio para morrer na cruz, executar o plano de salvação, tirar a culpa do pecado e da vida eterna. E um dia ele vai voltar para nos buscar, para a gente ficar para sempre com ele. Isso é claro. Entendeu? Isso é claro. Mas sim, se você estudar sobre predestinação, você vai precisar se debruçar com muito esforço diante da Escritura. Não porque a Bíblia não seja clara, mas porque nosso coração é duro. Nosso coração é resistente também. Quando você estudar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, você vai ter que se debruçar com esforço. Não porque a Bíblia não é clara, porque o nosso coração é difícil. Porque o nosso coração é duro, porque o nosso coração é resistente. Porque a gente ainda tem fios de resistência que nos prendem. Mas não é que a Escritura não é clara. A mensagem da Bíblia é clara. A palavra de Deus é clara. Claro que o pecado ele dificulta as coisas, mas o Senhor também nos deu o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então a gente pode assumir e pode confessar isso também, essa é uma implicação importante. A Bíblia possui necessidade divina. Se ela é a palavra de Deus, a gente precisa dela. Esse é o sentido. Se ela é a palavra de Deus, você precisa dela. Se você é crente, você precisa dela. Um crente que não tem a Bíblia em alta conta é muito contraditório. Você precisa se perguntar, fazer um autoexame, se de fato você está bem diante do Senhor. Mas ela é necessária, nós necessitamos dela. Ela é como a água que mata a sede do nosso coração. E ela é necessária também para a vida da igreja, para tudo que a gente faz. Por fim, a Bíblia possui unidade em Cristo. Unidade em Cristo. Por fim, não, ainda tem mais uma. Essa é a penúltima. Mas ela possui unidade em Cristo. Toda a Escritura é inspirada nos mais diversos autores, 2000 anos de escritos. Tudo isso coloca Jesus Cristo como ponto alto. Se unifica em Cristo, Ele sendo o clímax, nada contradiz. Está tudo ali unificado, está tudo unido, está tudo agrupado. Nós também entendemos assim. E por fim, a Bíblia possui eficácia divina. Seja para ensinar a verdade, seja para reprovar o pecado, para corrigir erros, para levar ao arrependimento, para instruir pessoas no caminho da justiça, naquilo que elas devem fazer, a Bíblia é útil. Ela é eficaz, ela é útil. Ela se ajusta à nossa vida, porque isso é a palavra do próprio Deus. Então essas são algumas das implicações. Por que eu estou mencionando elas? Por que eu estou mencionando cada uma delas aqui? Porque a gente vai estudar elas mais à frente. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre suficiência, depois a gente vai falar sobre a inerrância, que vão ser aspectos retomados aqui dentro dessas implicações, que eu gostaria que vocês já tivessem bem firmes aí na mente de vocês. Ok? Sim ou não? Sim. Então vamos ler a conclusão das nossas aulas. Aí a gente lê e você pergunta, tá? Todo mundo junto, vamos lá? Em suma, aprendemos a seguinte doutrina da inspiração. É isso. Resumindo, conclusão aí da nossa aula. Eu gostaria que, a gente já acabou o nosso tempo, vou encerrar a aula. Gostaria que vocês pensassem mais a respeito do tópico 3, tá? Para a próxima aula. Então, quando você olha as implicações da inspiração, o quê? Ela tem autoridade, ela é suficiente, ela é clara, ela tem veracidade, ela é única em Cristo. Quando você olha essas implicações, que são essas aqui, ó. Essas aqui. Você olha essas implicações.
Qual que você é mais tentado a questionar? Em seu coração, qual que você tem mais dificuldade? Por quê? Como você pode lutar contra essa tentação com fé na palavra de Deus? Então, pensa sobre isso, reflete, e próxima aula a gente fala mais, ok? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradecemos pelo aprendizado que o Senhor tem dado à nossa igreja, que o Senhor continue nos dando iluminação e graça para que a gente compreenda a Tua palavra e viva a Tua palavra também, Senhor. Nós te louvamos assim e te pedimos no nome de Jesus. Amém.